Era uma manhã comum, nada diferente. Aquela rotina de aceita a corrida, finaliza a corrida e tocou na tela. Um hospital público da periferia. O destino era um daqueles bairros distantes, né, mais afastado que a gente até evita ir dependendo do horário. O valor ele não estava baixo, mas também não estava dinâmico, nada extravagante, nada, né, atrativo, mas eu decidi aceitar. É, decidi aceitar aquela corrida porque até mesmo eu faço várias corridas, né, daquele hospital ali. Eu levo gente buscando cura para o corpo, levo pessoas que estão indo, né, às vezes se consultar, uma simples consulta. Também busco muita gente que passou a noite, passou a tarde, foi visitar alguém, né, que está internado. Mas naquela manhã, a minha passageira ela não buscava a cura para o corpo. A doença dela era mais do que isso e tinha sido muito agravada por aqueles que deveriam ter ajudado a curar. Você já parou para pensar como que o golpe mais forte, muitas vezes ele não vem lá de fora, a maioria das vezes ele não vem lá de fora, ele vem daquele lugar que é chamado a casa de Deus. E a minha passageira dessa manhã, ela mostrou para mim como que a religiosidade sem amor fere, maltrata, machuca muito mais do que qualquer doença física. Se você gosta de histórias que confrontam a nossa fé, a nossa humanidade, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Lelis Júnior e esse é o Uber Pensador. E aí, posso te segurar, nossa história hoje vai ser profunda. Eu cheguei ali no hospital, lotado como sempre, né? E logo uma jovem assinou para mim. Ela não tinha pouco mais de 30 anos de idade. E assim, o que me chamou a atenção, logo de cara, não foi apenas aquele semblante triste, abatido, mas a pulseira, né, aquela pulseira de atendimento e alguns curativos, né, aquele adesivo de acesso venoso, que realmente indicava que ela era uma pessoa que tinha sido ali bastante furada naqueles dias. Então eu encostei e ela entrou como o protocolo de sempre. Eu perguntei o nome, confirmei o destino e assim, o carro era aquele silêncio. Só o rádio, no rádio, agora eu lembro, o rádio estava baixinho ali, estava tocando um louvor. E esse louvor foi uma ponte, né? Foi ali que ela quebrou o silêncio com uma pergunta direta. Porém, assim, com a voz ainda fraca, né? Ela perguntou para mim: moço, você é crente? E claro, respondi que sim, né? Sim, eu sou. E naquele momento ela sentiu que o meu carro, deu para perceber, né? Ela sentiu que o carro era um ambiente seguro para abrir aquela ferida que estava sangrando. E assim, né, uma coisa que a gente acaba adquirindo nessa profissão é a habilidade de quebrar o gelo, né, de entender o momento. Então eu, né, perguntei assim para ela, assim, você tá aqui é por causa dessa virose, né, que tá pegando todo mundo, né, cara, o negócio tá osso aqui na nossa cidade. Porque eu tinha visto, né, aquele tanto
de curativos ali, e ela com um sorriso assim meio amarelo, né? Ela sorriu assim: "Ué, moço, queria eu que fosse essa virose aí, mas a verdade é que eu tô com depressão e a síndrome do pânico, ela chega de repente, sem avisar." E aí eu pude perceber, né, que a dor daquela jovem moça não era apenas no corpo. E aí ela, né, respirou e continuou, né, complementou a informação dizendo que, contando, né, para mim como ela tinha chegado no fundo daquele poço e que não tinha sido da noite pro dia, né? Ó, tô com depressão. A síndrome do pânico chegou. Não, não. Ela contou que começou a perceber os desvios, né, do marido, as chegadas em casa cada vez mais tarde, o perfume diferente, a frieza, né? E como que ela aguentou, como que ela suportou tudo calada, sozinha, calada. E aí a gente às vezes, né, pergunta o porquê. Por que que as pessoas passam por isso? E antes mesmo que eu conseguisse finalizar esse pensamento, ela complementou, né? Sabe, moço, tudo isso para manter uma aparência de um casamento saudável. Sabe, aquela família de porta-retrato. Sabe, aquela família que as pessoas olham e dizem: poxa, essa família aí é uma bênção. Então, assim, veio aquele momento que foi um verdadeiro soco no estômago, um tapa na cara de qualquer ser humano. Ela falou para mim que ela era membro de uma igreja evangélica, trabalhava num departamento, estava na obra. E que quando, né, a coisa ficou insuportável, quando a depressão bateu forte na porta, ela não pensou duas vezes. Vou procurar ajuda na minha igreja. E, claro, é onde deveria ser o lugar que você encontra essa ajuda. E, primeiramente, ela procurou as irmãs de confiança que ela acreditava. Então, ali, ela abriu o seu coração. Chorando, ela contou de toda a humilhação, de toda a solidão, de toda a traição que até ali ela tinha suportado. E esperando aquela palavra de apoio, esperando aquele abraço amigo, ela simplesmente ouviu: irmã, ora, você precisa perseverar. Tem que perseverar, irmã. Luta pelo seu marido. E aí a pergunta que fica é: como lutar por alguém que já escolheu outra batalha? Então ela pensou, e com certeza seria o que todo cristão, membro de uma igreja, pensaria: eu vou procurar a minha liderança. Então marcaram uma reunião para atendê-la e contando a mesma história para a sua liderança, acreditando, né? Agora sim eu vou ter uma palavra de sabedoria com aqueles que são a liderança espiritual acima de mim. E ela mencionou que então foi aberto a Bíblia, tiraram um texto
sem contexto, e disseram assim para ela: tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque você não foi uma mulher sábia que soube edificar o próprio lar. E que aquela depressão, entre aspas, essa sua depressão, era o diabo agindo na vida dela. E que se o marido dela tinha ido embora, é porque ela estava sendo um instrumento na mão do diabo. E você consegue, assim, entender a gravidade disso? Você consegue entender uma mulher com 2 filhos, traída, abalada, destruída emocionalmente, procura socorro, procura abrigo, guarida no lugar chamado Casa de Deus e recebe o julgamento desse quilate. E aí eu preciso te perguntar, deixa aqui nos comentários, você já passou por isso? Levou uma situação para sua liderança ou para aquelas pessoas que você confiava, aguardando um apoio, uma palavra de apoio, e acabou sendo julgado? Você acha que as igrejas hoje no Brasil, elas estão prontas para lidar com certas situações? Que existem coisas patológicas, existem situações que é tratado como algo espiritual, mas nem tudo é assim? Deixa aí nos comentários. Vamos falar um pouco dessa frieza disfarçada de santidade. E, assim, o resultado daquilo tudo sobre a vida daquela jovem foi a total frieza espiritual. Total frieza espiritual. Porque ela me falou que logo após aquela reunião, saindo dali, ela já tinha sido destituída de todas as funções na igreja. O filho mais velho, ainda que pequenininho, né, começando a perceber todo o sofrimento da mãe, passou a desenvolver transtornos psicológicos. E assim, e o pior também, o motivo pelo qual ela estava naquela manhã no hospital, aquela corrida, né, ela só existiu porque ela falou para mim, já era em 3 meses, já era a 3ª crise e ela estava de emprego novo. E como ela ainda estava na experiência, ela estava morrendo de medo de ser demitida. Então ela voltou mais uma vez no hospital naquela manhã em busca de um atestado médico que justificasse aquela falta. E então a gente chegou ali na casa dela, mas a corrida não podia terminar ali. Até porque Deus não tinha me tornado apenas um motorista para aquela jovem. E eu sei, tenho certeza que naquele momento Ele me colocou ali para ser na vida dela aquilo que a igreja não foi, aquilo que ela procurou em outras pessoas de confiança, como nós falamos, e não foi compreendida, não foi abraçada. Então eu disse para ela: moça, eu entendo toda essa tua dor. Eu não posso dizer que conheço a dor, nunca passei por isso, mas eu entendo tudo isso que você está passando e eu quero te dizer algo que, ainda que os homens falharam com você, ainda que a instituição falhou com você, vamos colocar assim esse nome, né? A instituição falhou com você, Deus, o Pai, Ele não falha, Ele não falha. Ainda que você se sentiu sozinha, Ele está ainda no controle da tua vida. Ainda que você se sinta longe dEle, Ele é o Pai do filho pródigo. Ele é aquele
que não julga, ele apenas está de braços abertos, esperando o teu retorno. E aí eu fiz mais uma pergunta para ela. Eu perguntei assim para ela, qual foi a última vez que você conversou com Deus de verdade? Ela respondeu que nem se lembrava mais e que, na verdade, ela tinha vergonha de falar com ele, lembrando, né, de todas as experiências que ela já tinha vivido e como ela estava tão afastada. Então eu decidi fazer algo mais. Eu perguntei para ela: você aceitaria conversar com a minha esposa? Ela disse que sim. Então eu passei o contato para ela e falei com ela: não desista, liga para ela, Deus vai te surpreender, você vai ver. Então ela desceu e aquele choro era diferente. Agora já era um choro de esperança. E no portão, né, já estava ali o pai dela, preocupado. Afinal, né, por que a minha filha estava chorando naquele banco de trás? E de repente chegou o filho, né, o filho mais velho, correu para os braços dela e eu já saindo ali, né, coloquei a cabeça na janela e falei: ó, liga para minha esposa, hein? Não desiste. E falei com ela, né? Aí, ó, tem gente que depende de você. Tá esperando por você, né? Apontando lá pro filho dela. E me despedi. E saí dali falando com Deus, pedindo para Deus: Pai, nunca deixe que eu seja uma pedra de tropeço na vida de quem já tá caído. E assim, de verdade, eu queria falar com você, se essa história ela mexeu com você, se você conhece alguém que está aí ferido pela religiosidade, né? Essa religiosidade disfarçada de santidade, essa frieza, compartilha esse vídeo com essa pessoa, coloca aí no grupo da família. Vamos botar para frente essa missão, vamos curar as pessoas. Quero agradecer a tua presença até aqui e realmente dizer que a paz, o amor e a presença de Deus, que é o verdadeiro Pai de amor, esteja sempre com você, esteja sempre no teu lar. Ativa o sininho aí, ó. Dá o seu like, ativa o sininho para que a próxima corrida você também não fique de fora. Vamos nessa!